Fala molecada, tudo tranquilo? Tô passando por aqui de novo pra gente corrigir aqueles 5 exercícios. Me perdoem aí porque não foi possível fazer mais cedo pela quantidade de reuniões que nós tínhamos aqui hoje. Eu pedi para que vocês fizessem os 5 relativos aqui à página 395, né? Que é aquele primeiro bloco. O número 1, ele fala assim, ó. Um ano depois do terremoto seguido de tsunami que atingiu o Japão em 2011, causando comprometimento da usina de Fukushima, a energia nuclear voltou a ser debatida pelos cientistas, ecologistas e pela sociedade civil, que vem destacando vantagens e desvantagens desse tipo de energia. Sobre energia nuclear, é correto afirmar que a gente conversou hoje pela manhã que a energia nuclear ela é altamente limpa, ou seja, uma usina nuclear ela não produz poluentes, ela tem uma interferência realmente muito pequena na questão da mudança do clima global. No entanto, e a única opção que apresenta essa questão do destino do lixo é a letra D, no entanto, é uma questão muito grave a ausência de destinação adequada, conhecida para o rejeito nuclear. Então, como eu falei, esse rejeito é encapsulado, muitas vezes enterrado, em outras lançado no fundo dos oceanos, depende da legislação de cada país, mas o certo é que não se sabe um destino ambientalmente perfeito para esse rejeito, o que tem feito com que países, por exemplo, como a Alemanha, tenham dado um passo atrás e procurado então uma nova matriz energética, com estudos de como que a energia eólica, no caso de outros países, a energia solar, podem auxiliar na mudança de panorama. Então a Alemanha tem deixado de ser um país de energia nuclear como era antes. Então por isso a gente marca aí a letra D, essa questão número 1, tá bom? A questão número 2, ela apresenta um mapa aqui, até uma questão da UERJ, né? Vamos ver se deitando o celular fica melhor vocês enxergarem esse mapa aqui, ó. Esse mapa ele foi de um vestibular da UERJ. Opa, agora eu botei a mão na frente da câmera, não ficou legal, né? Vou por aqui, ó. Uso de fontes renováveis de energia. Acho que agora ficou bom. Percentual, olha a legenda. Percentual de energias renováveis no total de energia primária disponível. Então, o que acontece? Os países, no mapa, que estão com cor mais escura, são aqueles que têm em torno de 30%, né, ou mais de 30% de energias renováveis. Como a gente conversou, o Brasil ele tem uma presença grande da energia elétrica a partir das hidrelétricas. Como nós vimos hoje mais cedo, 80% aproximadamente da produção elétrica brasileira vem de energias renováveis, e isso é graças à hidrelétrica sobretudo. Mas eu falei com vocês, e por isso que aqui nas opções nós temos a biomassa, aliás, a hidráulica só estaria na D e na C, né? E na C tem eólica, o Brasil tem treinos nesse sentido, mas nada muito efetivo, né? O que importa dizer é que o Brasil tem uma presença satisfatória, hidráulica é uma presença maciça, né? Mas satisfatória também do ponto de vista da biomassa. Né? E eu falei para vocês principalmente o etanol de cana-de-açúcar, tá bom? Por isso que vai ser a letra D aí, energia hidráulica, né? Das hidrelétricas e a biomassa também. Número 3 agora, gente. Número 3 fala assim, ó, o uso de energia e de tecnologias modernas levou a mudanças qualitativas na vida humana, proporcionando tanto o aumento da produtividade econômica quanto do bem-estar da população. No entanto, para que tal se concretize, tem que ser observado de que forma o ser humano se apropria dos recursos naturais, geradores de energia, para que essa apropriação não se transforme em um ato de violência socioambiental. Nesse contexto, é verdadeiro afirmar que, letra A, no Brasil, são modestos os recursos naturais para fornecimento de energia. Não tem nada de modesto, né? O Brasil tem uma quantidade de recursos ambientais energéticos assim fora do comum, né?
vide os rios volumosos que favorecem, então, a instalação de hidrelétricas. Então, a letra A já não pode ser. Letra B. Historicamente, o Brasil procurou depender de recursos energéticos não agressivos ao meio ambiente, a exemplo do urânio, que é beneficiado para fins de produção de energia atômica de uso doméstico. O urânio ele é beneficiado sim em Angra 1 e Angra 2, mas isso é, como eu mostrei mais cedo, um percentual muito pequeno, é muito mais energia elétrica. Então, não é significativa a produção nuclear do Brasil, por isso não pode ser aí a questão do urânio que está colocada na letra B, tá bom? Na C, o uso de combustíveis fósseis no fornecimento de energia, a exemplo do petróleo, tem aumentado no país devido principalmente ao crescimento da frota de carros e a diminuição significativa da produção de etanol. Estava muito bem até aí, está aumentando a urbanização, o consumo, né? Portanto, também o combustível que eu uso para essa frota de veículos maior. Mas o etanol ele tem crescido, inclusive, como eu falei mais cedo, o Brasil mistura etanol nos outros combustíveis, como o diesel, como a gasolina, para que possa ter uma taxa maior de biocombustível e economizar com os fósseis. Então não temos ainda o gabarito. Letra D. Deixa eu trocar a câmera aqui para baixo agora. A região amazônica vive atualmente a iminência da construção da usina de Belo Monte. Agora ela foi construída já, né? A questão é antiga. No rio Xingu. Impactos ambientais são de várias ordens e têm sido motivo de muitas discussões. A exemplo da redução da vazão do rio, do processo de desterritorialização de vários grupos indígenas e de perdas de parte da floresta e de sua biodiversidade. Se o cenário da hidrelétrica de Tucuruí agregou violações de direitos e desastres ambientais, em Belo Monte não será diferente. A gente tem um aumento progressivo no Brasil da instalação de usinas hidrelétricas, atrasado exclusivamente por questões ambientais. Como eu falei mais cedo, a hidrelétrica produz energia limpa, mas a instalação traz uma série de problemas. Por isso, a número 3 tem no gabarito a letra D. Beleza? Letra número 4. Assinale a alternativa que ordena, de forma decrescente, a participação de cada uma das fontes de energia em relação ao total consumido no mundo, de forma decrescente, né? Então, nós temos o petróleo aí, com certeza como um grande destaque, o carvão junto com o petróleo, né? Mais na segunda posição, por conta daquilo que eu falei, de alguns países não terem reservas significativas de petróleo, como a China, por exemplo, né? Então usa-se muito carvão. Aliás, também se usa nos Estados Unidos, que é um país muito consumidor, né, de energia, muito mais do que a gente, por ser um país desenvolvido. A número 5, agora eu vou voltar com a câmera para cima, encaixou aqui. Lideranças indígenas denunciam a construção de represas na bacia amazônica. Lideranças indígenas denunciaram em Londres os efeitos negativos da possível construção de 3 represas na bacia do Amazonas, as hidrelétricas do Rio Madeira e Belo Monte, no Brasil, e a hidrelétrica de Pacuitazangango, no Peru. As 3 represas, segundo as lideranças, irão prejudicar as comunidades indígenas na região, além de causar um desequilíbrio ambiental nos ecossistemas locais. Segundo Iaqueperi, representante de uma tribo do Pará, não existem garantias que assegurem a proteção dos direitos humanos das tribos. Aí vem a questão, né? Belo Monte, a questão do desenvolvimento hidrelétrico sustentável. A usina, com obras no rio Xingu, é vista por alguns setores como um exemplo contundente da possibilidade de se obter energia farta proveniente de hidrelétricas, e ao mesmo tempo oferecer garantias aos direitos de populações tradicionais a respeito do meio ambiente. Segundo Marcelo Correia, não se pode desprezar o potencial hidráulico do Brasil, dos quais 40% estão localizados na nova fronteira hidroenergética brasileira, a bacia hidrográfica do Amazonas, né, que é um rio muito volumoso. O governo brasileiro planeja construir cerca de 60 represas na região amazônica, mas o tema provoca opiniões diferentes em setores da sociedade. Uma explicação fundamental para as diferenças de opinião apontadas encontra-se em capacidade tecnológica desigual, não pode ser, né? Basta você colocar o dinheiro concentrado nas elites que tem como investir. Interesses divergentes relativos ao modo de ocupar o espaço regional. O que acontece? Se do ponto de vista da produção da energia nós temos ela limpa, como eu falei mais cedo e ainda agora também no exercício anterior,
A gente tem as populações ribeirinhas, quando são indígenas sobretudo, muito atingidas por essas represas que são construídas, que alagam inclusive aquelas regiões, né? Diminuem as áreas agricultáveis. Então esse é o grande equilíbrio que um relatório de impacto ambiental, um estudo de impacto ambiental, o EIA-RIMA, precisa vencer para a instalação das hidrelétricas. Pessoal, era isso, basicamente, assim, o básico do básico, mas eu quero deixar registrada a necessidade da gente fazer os próximos blocos também, tá bom? Um abraço para cada um de vocês, fiquem com Deus e até mais.